começando mais um bate-papo Penha Online ao vivo na noite dessa quinta-feira, hoje dia 24 de agosto de 2023. Quero agradecer já a todos que estão aí acompanhando ao vivo, quem vai assistir mais tarde, quem vai ouvir pelo Spotify, pelas redes de streaming, né? Hoje o Penha Online vai receber, já está recebendo aqui o Diego Cardoso e o Pedro Moleri. É Moleri que produção, não é Moleri? Como é que é o teu? Moleri, é italiano, né? Moleri, ma que... Tudo bom na gente. Eles são da Celesp, da regional aqui de Itajaí. Já já a gente vai falar com eles então. E vamos para a nossa vinheta. Em seguida a gente começa em definitivo. Vamos lá, vamos em frente então. Seja muito bem-vindo, Diego. Seja muito bem-vindo, Pedro. Pela primeira vez aqui nos microfones do Penha Online. Agradeço a vocês que sempre quando acontece, principalmente mais o Diego, né? Quando acontece algum BO, algum problema aqui na região, perguntei, Diego, o que deu lá? O pessoal tá perguntando aqui e pronta, quer dizer, às vezes não dá para atender prontamente, né? O cara tem que viver, mas é 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. Te agradeço por estar sempre à disposição aí, tá? Né? E o Pedro também. O Pedro, a gente teve um contato uma vez por um problema em Pissarros, mas foi bem raro, né? É bem raro dar problema na Celeste por simplesmente dar problema. É sempre algo meio causado, né, Pedro? É isso. Causado por terceiros, né? Boa noite, Alex. Boa noite a todos aí que nos ouvem, nos vê, né, esses espectadores, né, aqui do Penha Online. É um prazer estar aqui, Alex. É um prazer poder compartilhar um pouco das informações da Celeste, né, com todo mundo. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, não sabem como agir, não sabem como funciona. Então é bom para a gente poder estar aqui, poder trazer um pouco dessas informações para que as pessoas tenham uma noção do que é a Celesc, de como a Celesc funciona, dos números que a Celesc investe. Então isso é muito satisfatório para nós. Tá? Te agradeço de coração esse convite. Eu que agradeço, eu sei que a correria de vocês é muito grande. A gente estava conversando agora há pouco para vocês terem uma ideia. Eles atendem a área de Bombinhas a Barra Velha. É muito grande essa área, é muito extensa. Quantas unidades consumidoras tem mesmo? Que vocês falaram, eu já esqueci. Mais de 470 mil unidades consumidoras. Nossa, é uma demanda enorme, né? E é praticamente comandado por essa turma aqui. Eu acho que é o Pedro e mais 4 ou 5 gerentes, né? É isso. Então é muito pouca gente no comando aí. Quer dizer, os caras que estão aqui hoje, eles são o cérebro aí da nossa regional. Aproveitando que a gente estava falando sobre problemas causados por terceiros, eu quero trazer essas imagens que eu vou colocar na tela lá para vocês agora. A pequena imagem lá, mas dá para ver, né? Isso foi hoje à tarde aqui em Pissarros, Balneário Pissarros. Foi um pouquinho antes do meio-dia, na verdade, né? Acabou essa ocorrência aí deixando, para quem mora aqui em Penha, vocês sabem que deu um impacto aí por volta do meio-dia, 11h30, mais ou menos, e acabou deixando de lá até aqui sem energia elétrica por uma meia hora, eu acho, né? Eu não sei se vocês conseguem... Os dois estavam fora hoje, se eu não me engano, né? Ou eu estou enganado? Não, o Diego estava em Floripa, né, Diego? O Diego só estava em Floripa. A gente estava aí, estamos, né, num curso aí de segurança do trabalho, uma coisa importante para nós também. Então, estava aí o dia inteiro em curso. Mas essas imagens aí que tu mostrou, Alex, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, tá? Principalmente porque a gente está aí numa região onde o crescimento imobiliário é muito grande, né? Então, principalmente Penha hoje vem crescendo muito, Pissarras, essa região, Navegantes. Então, acidentes com caminhão, com esses caminhões basculantes aí, acontecem bastante na nossa região. Isso ali foi um caso. Até o morador que me mandou, os dois que me mandaram, mas um deles comentou que o caminhão estava simplesmente colocando barro ali. E na hora de sair para a estrada, ele não baixou a caçamba, engatou daquele jeito. E 4h30 da tarde... ele me chamou de novo e falou, e aí, descobriu alguma coisa e tal? Não tinha tirado o caminhão ainda. O caminhão tava lá engalfinhado nos fios ainda. Então, assim, é como eu falei, né? Se ninguém incomodar vocês, né? Vocês estão de boa, estão só trabalhando, mantendo, né? E a própria natureza, né? A gente tava comentando agora há pouco a questão de vento, de chuva, porque hoje, coincidentemente, tá acontecendo muito, né? Aqui agora nesse momento, chuva, vento. E houve bastante, um número considerável de melhorias aqui em Penha aí na região para que hoje, por exemplo, nesse momento a gente pudesse estar com energia elétrica aqui, né? Tempo atrás, muito Diego tempo dessa atrás. área, né, Diego? Diego até pode falar um pouquinho de tudo que a gente fez aqui na região, de investimento aí. Sobre essa questão do abarroamento de hoje de manhã, né? Também,
Nesses casos, geralmente a gente transfere os consumidores que ficaram sem energia para outros circuitos e tenta deixar um mínimo de consumidor sem energia mais próximo daquele ponto do defeito, né? Até que seja trocado, por exemplo, o poste ali que ele quebrou. Então, aqueles consumidores mais próximos daquela região do defeito vão ficar sem energia até que se resolva, né? Sim. Mas a gente tenta amenizar ao máximo o número de consumidores sem energia para isso, né? Sim. E sobre investimentos, né? É algo que todo ano acontece, com números bem expressivos, né? Então, a gente trouxe aqui alguns números, por exemplo, do ano passado, né? A gente investiu aqui na Penha 2.300.000 na construção de rede, em Pissarras mais 3 milhões, em Barra Velha 5 milhões, e Navegantes 4.200.000. Mas isso, Alex, é bom o pessoal entender que às vezes o investimento feito lá em Pissarras afeta diretamente a qualidade da energia aqui na Penha, né? Então a maior parte das redes hoje vem de Pissarras, da subestação que a gente tem lá, né? O ano passado a gente investiu pesado em Barra Velha, mas esse investimento em Barra Velha reflete em melhores condições aqui na Penha também. Assim como Navegantes também vem redes de navegantes que afetam essa região, né? Então são valores que se repetem ano a ano, às vezes um pouco mais na Penha, um pouco mais em Pissarras, depende do ano e depende a demanda da sociedade. Né? Como nós estávamos falando, conectado de Bombinhas até Barra Velha. Quer dizer, continua a conexão, né? Mas a área de vocês é essa aqui, né? É praticamente dentro da Anfre, embora Barra Velha não seja da Anfre, mas enfim. O que investe numa ponta reflete na outra, ou no meio reflete nas duas pontas e vice-versa, né? Então, imagino que seja um trabalho de engenharia muito grande, né? Porque tu tem que ver onde estão as falhas e planejar para que haja esse investimento e o governo liberando, né? A empresa recebendo essa verba. Aí é mão de obra, né? Mão de obra é trabalhar para ir corrigindo os problemas, né? O Pedro tá 35 anos, né, Pedro? 35 na Celesc, anos né? de Celesc. Já viu coisa, não? É uma história. Tá? Já passou a situação. Já vi coisa. Já passamos por coisa, já. Piores calamidades, né, Pedro? 2008 foi gravíssimo, né? Enchentes, ciclones, esta tropical. E às vezes não assim catástrofes que aconteçam de grande porte, mas às vezes pequenos tempestades em pequenas regiões que afetam muito, né? Porque a gente acaba... Todo problema que acontece, que envolve a Celesc, acaba com o bem-estar de várias pessoas. E a gente, quando fica sem energia em casa, por mais que da Celesc seja, também não gostamos de ficar sem energia. A gente também acha ruim quando fica em casa muito tempo e conforme o tempo vai passando e aquilo vai te incomodando mais, mas são coisas assim que nos fazem realmente ter essa vontade de estar aqui, de ver a população ser bem atendida, fazer a coisa funcionar. É muito bom. Viu? Depois a gente pode falar sobre alguns causos, talvez, memórias, lembranças sobre essa passagem. O Diego está quanto tempo na Celesc já? 17 anos. Já são 17. Semana que vem. Tá um pouco mais no meio do caminho já aí. Vai longe, barbaridade. Quero dar uma boa noite pro pessoal que está aqui acompanhando, os que já deixaram comentários, né? Lembrando que o PEN Online aqui ele é transmitido por 4 páginas, né? Então quem tá numa das outras 3 páginas, eu não tô vendo os comentários, venham para cá para a página principal, né? Da logo do PEN Online branca. Luiz Carlos Vailate, boa noite aí, a Rosa Romão também, Lídio Soares, Pedro Luiz, Denilson de Souza. Ele tá dizendo que aqui em Penha não faltou luz, pelo menos aqui no centro, ele disse. Isso foi hoje, né? De manhã, né? O Denilson, aqui na armação chegou a pegar. A Jerusa Márcia de Souza da Silva, eu não tô vendo pela foto. Ah, sim, é a Jerusa que cuida da iluminação aqui em Penha. Jerusa, tudo bem, querida? Ela tá por aqui também, seja bem-vinda aí, Jerusa. Paula Moleri, eu acredito que alguém conheça aqui. Beijo, filha, pai te ama. E o Leandro Cardoso, deixando uma boa noite. Família. Irmão. Eu nem mandei o link pra vocês, né, rapaz? Vou mandar agora. A Ana Paula do Amarante Cardoso, também deixando aqui uma boa noite. A Rosa Romão, gente, tá deixando uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte, pergunta pra eles em frente à minha casa. Tem uma árvore enorme, os galhos estão quase no fio de energia. Tenho medo desses ventos que... O vento que corta, ela diz, né? Tem medo desses ventos.
quem corta, a Celesc ou a prefeitura? Acho que é uma ótima pergunta, né? Um assunto importantíssimo. Polêmico, bastante polêmico. Eu sei. Minha área. Nós cortamos. E então, ou a gente precisaria do endereço, ou talvez ela gerar um protocolo no 0800. E aí uma equipe nossa vai até o local, se ela puder, ela já efetua a poda. E... Queres puxar o microfone pra cá? Pode puxar, fica à vontade? Aí tu pode ficar mais à vontade na mesa. Então, na verdade, perto da fiação elétrica, geralmente a gente faz esse tipo de serviço. Nós que fizemos, tá? Aí, no caso... Para evitar justamente falta de energia. Sim. A polêmica que ele comentou, justamente... Eu mandei o link para ti agora, Lidego. Do Pedro, vou mandar agora. A polêmica vem justamente na questão do recolhimento, né? Que vocês cortam e deixam ali alocado na calçada, né? A poda de árvore em si, Alex, ela é uma polêmica, certo? O que é importante o nosso cliente saber? Que a gente poda a árvore porque ela pode deixar você sem energia. Né? Então, isso é o mais importante. A gente sabe aí que tem várias cidades que têm critérios muito fortes para que a gente possa fazer uma poda, tem que passar por todo o critério ambiental. Sim, tem um código de a postura. população reclama muito quando a gente faz uma poda mais brusca. Então a gente responde muito quanto a isso. Qualquer poda um pouco mais brusca acaba indo para o jornal, acaba tendo uma repercussão grande, né? Principalmente para nós que moramos numa região aí turística e a gente entende que a gente tem que realmente fazer a preservação. Mas é uma escolha, né? Você quer ter uma energia de qualidade na sua casa, a gente vai ter que fazer algumas podas que a gente também não gosta. A gente tem que, às vezes, eliminar algum indivíduo de uma árvore dessa, porque ela vai deixar em algum momento pessoas sem energia. E a gente também está preocupado com isso. Então a gente faz algumas podas, a gente tem algumas prefeituras que apoiam, tem outras que nem tanto, né, Diego? Eles têm códigos mais rígidos. Então, geralmente, é um assunto bem polêmico essa poda de árvore. Sim. A gente pode falar aqui de Penha e Pissarras, que são o público principal aqui e Navegantes, né? São as três cidades. E Itajaí também. São as 4 cidades que formam o público, a maioria do público do Penha Online. Como é que cada uma dessas cidades reage nesse tipo de situação? Nessa região norte, a gente é bem tranquilo quanto a esse tipo de serviço. A gente tem parceria aí com todas as prefeituras para essa recolha, né? É claro que a gente leva um certo tempo para se fazer essa recolha, porque nós fizemos uma poda e aí a gente acaba informando as prefeituras por e-mail, né? E assim que elas podem, elas encaminham os caminhões para coletarem esses resíduos, né? Vale destacar, Alex, hoje na região aqui de Penha, Pissarras, Barra Velha e Navegantes, hoje em torno de 30% a 40% da falta de energia na região está relacionado com vegetação. Caramba, né? quase 30% a 40%. Então, assim, é um assunto prioritário para nós, né? Então, o pessoal que reclama de falta de energia é o mesmo que às vezes reclama porque a gente fez uma poda. Sim. Né? Então, como o Pedro falou, é uma escolha. Nem sempre a gente gosta, mas... Dá pra entender a mentalidade nesse caso, né? Algo porque, difícil. Teve um caso mais não tão recente assim, que foi ali no, se eu não me engano, no bairro São Cristóvão ou no São Nicolau, agora eu não lembro. Foi no São Nicolau. Que até era um caso já relativamente antigo. Acho que foi logo que tu entrou, se eu não me engano, aqui mais pra cá. Que eu até te passei e aí tu falou, mas as árvores, elas estão simplesmente numa propriedade particular. Aí eu não sei o que houve, se vocês conseguiram uma liberação, autorização do dono. Plantação de eucalipto. Isso, também, né? Exatamente. Foi um caso bem complexo, assim. Demorou bastante para conseguir essa autorização ou essa conversa, né? Aquela é uma região bem complicada nesse assunto, tem algumas plantações de eucaliptos ali. Nós já implantamos, inclusive, cabos protegidos naquela região, pela dificuldade que a gente tinha de manter aquela região podada. Foi ali mais ou menos que teve essa vitória, essa mudança. Porque antes era direto. Sim, exatamente. E na verdade essa rede ela afeta diretamente ali a Santa Lídia, né? Porque é a rede que vem pelo São Cristóvão e acaba chegando na Santa Lídia, atendendo todo o bairro ali. Então o bairro Santa Lídia sofria bastante com essa falta de energia, por causa dessas plantações de eucaliptos que nós tínhamos dificuldade com os proprietários de
eles cumprirem as leis que existem, Uhum. né? Porque essas árvores têm uma certa distância que tem que estar da rede, Ah, né? E nós temos leis que nos amparam para fazer essas podas, essas supressões de árvores. A gente tem trabalhado bastante em conjunto com Defesa Civil, Prefeitura, órgãos ambientais dos municípios. Nós temos tido muito apoio deles também, porque entenderam que isso causa um dano para a sociedade. primordial, né? Como Né? tu falou, Claro, 30-40%, a gente tá falando de quase a metade dos problemas de falta de energia por causa de cortar uma árvore. Ninguém tá falando de cortar, podar, acabar com a árvore, simplesmente às vezes fazer um recuo nela, né? E em alguns lugares do estado, esse número é na casa dos 70-80%. O oeste do estado é bem mais grave isso. Hoje a gente ainda está numa região, um dos menores índices do estado, mas ainda é Ainda bem grande. acontece, bem elevado. 30-40%. A gente estava falando sobre investimento, melhorias que já foram realizadas nos últimos anos. Não sei se vocês repassaram tudo, não sei se vocês querem falar sobre mais alguma. Porque eu lembro que teve uma mudança ali perto da BR, que cortou pelo que a gente chama de Morro das Cabras ali, né? Se a gente for elencar todas as obras que nós fizemos, nós vamos esquecer um monte, porque foram bastantes. Né? Sim. A gente teve, como o Diego disse, aí 13 milhões de investimento na área, que refletem em Penha, toda Barra Velha, Pissarras, Navegantes, Itajaí também fornecem energia para Penha, então acaba refletindo de forma positiva, né, aqui para Penha. Mas Sim. a gente já pensa, né, Diego? A gente já vem fazendo estudos aí, já vem conversando com a prefeitura, né? Inclusive quero aqui mandar um abraço para o prefeito Aquiles, parceiro nosso aqui, nos ajuda bastante também, no intuito de tentar achar uma área aqui já para Penha, para que a gente já possa construir uma subestação aqui, para que a gente tenha também uma qualidade aí maior de energia para Penha. Mandar um abraço pro prefeito também, eu acho que terça-feira, né, tá agendado para ele vir aqui nessa próxima terça agora para falar sobre obras. Próxima terça, no caso, né, para quem tá com delay aí, vai ser, eu acho que dia 29, né? Acho que é isso, dia 29, exatamente. E eu tenho que te confessar que o prefeito esteve lá na Celesc semana passada, a gente esteve conversando, viu, Alex? E eu fiquei impressionado até, tá? Viu, que eles mandar aqui um abraço, parabenizar, porque muitas obras estão para vir para Penha, tá? Então Penha está crescendo mesmo, está precisando de uma subestação. Parabenizar aí o prefeito. Será que a gente tem uma subestação para chegar por aí? E eu acho que nós temos uma subestação para chegar por aí. Nunca é tão por aí assim perto, né? Sim. A gente está naquela parte de estudo, de conseguir terrenos, então isso tem um prazo pela frente ainda, mas que vai ter uma subestação. Se não me falha a memória, foi depois que Pissarras ganhou a sua subestação que eu acho que, sei lá, posso falar um número muito aleatório, mas 70% dos problemas ali diminuíram, né? Diminuiu em torno de 70%. Para lá da BR, não sei se vocês lembram, não sei se tu já trabalhava nessa região aqui, nessa época, uns 10 anos atrás, se via chegar muita reclamação nesse sentido de falta de energia na área mais rural de Pissarras, né? Depois da subestação acabou. Até de 10 anos para cá, essa subestação ali. Nosso sistema melhorou muito de 10 anos para cá. Mas Muito foi nessa época? Tu lembra quantos anos tem aqui a subestação? Não, agora não vai te lembrar. Essa de Pissarras é bem antiga, né? Na verdade, é bem mais antiga. Teve alguma coisa que foi feita ali que... Não, a gente ampliou ela, Uhum. a gente fez uma ampliação, botamos mais alimentador nela, então a gente vai dando uma melhorada Sim, assim sim. e acabou melhorando o fornecimento. Isso sim, ela foi ampliada. Uma dúvida do pessoal, Alex, sempre a cidade está crescendo, tantos prédios entram na cidade, né? A gente recebe muito questionamento disso. Então, assim, cada vez que um prédio desse ou uma empresa se instala na cidade, eles apresentam um projeto para a Celesc, né? E a Celesc avalia a rede elétrica naquele local para atender esse empreendimento. E muitas vezes, né, principalmente esses prédios de maior porte, geralmente existe uma obra de melhoria para atender aquela região. Então, cada prédio que tem na rua aí que a gente enxergar, foi feita uma obra de melhoria para atender eles. E o conjunto disso faz nós, da equipe de engenharia, estudar a região toda, prever para onde vai uma subestação, um alimentador novo, que aí são o que a gente chama de obras estruturantes. Né? A gente faz obras mais pontuais para atender os empreendimentos e as estruturantes para atender a região toda, né? Conforme o crescimento. A gente... Pode falar? Não, pode vir. Não, eu ia dizer, a gente pode entender então e até o público fixar isso na mente que quando vai surgir um prédio aqui, ixi, agora acabou o meu sossego, vai ficar faltando energia. Não. A Celesc vai lá, faz uma ampliação, uma melhoria então para que não chegue a esse ponto, é isso, né? Exatamente. Sim. Pode?
Bom, Tem vamos saber disso, muito bom. Tem algo muito importante, Alex, que eu também acho que é Mas interessante só comentar. aqui, Diego, só antes de tu, o que é importante dizer que isso não é só para o prédio. Isso Ah, pode sim. ser por uma empresa, Não, isso pode sim. ser por uma pastelaria. Aham. Então, a Celesc sempre que recebe um pedido de ligação nova, ela faz um estudo da rede para ver se tem condições de fazer aquela ligação. Uhum. Se não tiver, nós vamos ter que fazer uma melhoria na rede. Então, isso também acaba levando por água abaixo aquele discurso de que não, a Celesc vai fazendo, então vai crescendo e depois o equipamento lá fica sobrecarregado. Isso não acontece, tá? Então, a gente sempre vem fazendo esse estudo e sempre é É um necessário. estudo, né? Tem uma feito equipe de melhoria. engenharia com Exatamente. certeza por trás que planeja tudo para que não dê depois sobrecarga, curto-circuito. Imagina, eu acho que é uma série, é uma gama muito grande de problemas, né, que podem acontecer. Deixa eu perguntar para vocês sobre ligações irregulares. Vocês têm estatísticas aqui na nossa região do combate a esse tipo de ligação? Como é que funciona? O que é feito? As punições, etc. Ou é tão grande assim o número? Isso assim, ó, é uma Nossa, coisa que isso começou a incomodar a Celesc como um todo, não só da nossa região, como um todo, Alex, já há alguns anos atrás. A Celesc, ela compra a energia que ela vende. Então, quando tu és uma empresa que tu compras algo para vender, se tu compra 1.000, tu tens que vender 1.000. Só que a Celesc estava comprando 1.000 e começou a ver que, poxa, mas eu só estou vendendo 900. Onde é que estão os outros 100? Ela começou a observar que ela estava tendo uma grande perda de energia. E aí a gente começou, opa, peraí. Se está havendo uma grande perda, está havendo não só de energia, financeira também. Aham, Né? E ela começou a investir muito nessa recuperação certo. de perdas. E a gente começou a descobrir aí muita irregularidade, muita perda técnica, nossa também, porque também acontece. Acontece, né? Muita invasão, muito, né, ligação irregular. Então a gente começou a descobrir muitas coisas. E a gente começou, a Celesc, o que ela fez? Ela começou a estruturar a empresa para que fosse atrás dessas perdas, porque era uma recuperação, era um dinheiro muito interessante para a empresa. E isso começou a acontecer. A gente vem uns 3, 4 anos para cá, tendo equipes dentro da empresa. Nós temos hoje 8 equipes que trabalham única e exclusivamente com recuperação de energia. Então, essas equipes saem todo dia, vão em vários locais, fazem vistorias, descobrem irregularidades. Então, é um trabalho que a Celesc vem fazendo muito pesado. Quando descobre uma irregularidade, você que tem uma irregularidade em casa, se a gente conseguir pegar essa irregularidade, se a gente for na sua casa, a gente vai pegar essa irregularidade, isso custa caro. Às vezes não compensa. Então é um recado que a gente gosta de deixar, porque geralmente quando a gente chega, vê uma irregularidade, aí ninguém fez, ninguém sabe quem foi, tá? É um assunto sério, é roubo de energia, várias pessoas são presas por isso. A gente teve vários consumidores que acabam se alterando, então a gente realmente chama a polícia e as pessoas vão presas, ela só sai mediante pagamento de como é que eles chamam quando tem que pagar? De fiança. Sim, aham. Entendeu? Então é um crime, responde criminalmente. Então, se você tem uma irregularidade em sua casa, repense isso, desfaça, porque se a Celesc pegar, a pessoa se incomoda e sai caro. Aqui na cidade de Penha, falando especificamente, a gente até conversou outro dia, teve um caso no centro da cidade aqui, de alguém que estava reclamando de algo nesse sentido, e aí no final a rua não era regularizada, né? E isso também acontece em outras ruas que tem as casas, tudo, o pessoal tudo certinho, mas não tem ainda a escritura e tudo mais. Aí eu não sei como é que eles fazem, que eles conseguem energia para uma rua inteira. Rua normal, rua de morada, tu passa ali, tu não consegue identificar que eles não têm energia elétrica legalizada. Eu acho que para as equipes da Celesc não é muito diferente, né? Ou não sei. Quer falar um pouco dele? Não, geralmente são áreas irregulares, né? Uhum. Com certeza essas áreas geralmente eles não têm a documentação toda necessária para ligação de energia, né? Por problemas documentais mesmo. Sim. Às vezes são áreas de invasões, às vezes são loteamentos irregulares que não estão regularizados. Uhum. E por força de lei, de cobrança de Ministério Público, nós não podemos atendê-los. Não, eu tô falando de áreas aqui, de ruas, em bairros aqui da cidade que
como é que eu vou te dizer, não são invasões, eles têm, só que aquela história antiga, antigo contrato de gaveta, uso capião, não sei o que e tal. Então não é invasão, realmente a pessoa comprou, o pai da pessoa comprou, herdou e tal, mas tem áreas de invasão, né, que ocorrem de fato as invasões, como vocês sabem bem ali na Santa Lídia, tem ali o Morro do Cred. Então essa semana teve uma operação de desmanche de imóveis ali, de barracos, né, praticamente. Então o pessoal tá conectado ali, né? E essa energia vem de algum lugar. Pois é. E essa energia, o que é interessante a gente falar aqui também, ela, como eu falei anteriormente aqui, quando a gente vai fazer um pedido de energia lá de luz legal, eu faço um estudo. Mas quando ele é ligado ilegalmente, eu não sei disso. Então, se eu tenho um transformador lá que atende o Alex, mas depois do Alex tem lá 20 casas irregulares, aí tu vais começar a ter uma qualidade de energia ruim. Eu não sei disso, entendeu? No meu sistema tá dizendo, não, tem 10 casas já ligadas pro transformador que tá ali, tá ok. Então, e eu também não posso vir aqui e simplesmente trocar o equipamento, botar um equipamento maior. Porque se eu botar um equipamento maior, eu vou dar condição para aquela invasão aumentar. Eu vou dar mais energia para eles. Então isso acaba se tornando um problema social, é difícil de resolver. Teve locais que a gente já teve que desligar e no outro dia o juiz manda ligar tudo de novo. Então, foi um caso desse. No prédio ocorreu isso aqui, um ano, 2 atrás. Aqui ocorreu, em vários locais ocorrem, mas a gente trata isso hoje como um problema social, viu, Alex? Porque, e é como tem que ser tratado, né? Não é só também, a gente vai lá, corta energia, mas eu também acho que o poder público tem que fazer a sua parte, tem REURB aí, tem várias formas hoje de regularizar as áreas. Basta querer. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês sobre uma questão também bastante importante, que é essa história popularmente falando, dessas fiaceiras espalhadas pelos postes, é fio enroscado, aí é fio da internet, é fio de energia, é fio do telefone, tudo ali. E acaba atrapalhando o principal, que é a distribuição de energia elétrica, né? E curto e etc. Como é que vocês lidam com isso? Esse é um problema... Problemão, né? É um problema gigante, né? Não é um problema... Puxa um pouquinho dele, por favor. Não é um problema só da Penha, não é um problema só de Pissarras, não é só dessa região, nem de Santa Catarina, e nem só do Brasil, né? É um problema mundial, né? Novas tecnologias, fibra ótica, cada vez mais a gente precisa da internet, justamente por isso a gente está aqui hoje, né? Porque tem internet. E hoje tem muitas empresas que acessam a nossa rede para passar essa fiação, né? A responsabilidade por essa fiação é exclusivamente delas, porque elas são as donas, cada uma da sua fiação, né? Mas a gente tem o poder e a responsabilidade de fiscalizar. A gente fiscaliza isso, nós estamos sempre trabalhando, notificando, indo até os pontos onde a gente é acionado, né? Então, centenas de fiscalizações somente esse ano a gente já aplicou na região toda, mas é quase enxugar um gelo, né? Então a gente está sempre fiscalizando, retirando essa fiação, mas tem sempre empresas instalando mais. O que a gente sempre gosta de pedir, de informar, que o mais importante é que cada cidadão, quando se deparar com uma situação desse tipo, que ligue no nosso 0800, uma situação que ofereça risco, que é uma fiação partida. Teve um caso semana passada, lembra? aqui no centro de Penha, Sim, o fio tava baixinho, eu ainda falei contigo. Então o importante é que quando alguém se depare com uma situação dessa, que ofereça risco, que é uma fiação baixa, partida, que ligue no nosso 0800, né? E informe isso com o endereço, número, que aí as nossas equipes de emergência vão até o local e eliminam esse risco. Né? Isso a gente faz, a gente recolhe essa fiação e leva embora, para eliminar o risco à população. Né? E aí depois a gente volta e fiscaliza e notifica as empresas que tem fiação nessa região. Então é o serviço que a gente faz. Só esse ano a gente já tirou, em toda a regional de Itajaí aqui, mais de 10 toneladas desses cabos. Caramba! Muito cabo. Todo dia nós temos as equipes retirando esses cabos, né? Mas como eu falei, parece ser enxugar gelo, né? Aparece cada dia mais, às vezes no mesmo ponto a gente tira hoje, às vezes amanhã aparece mais. Porque as ligações novas, as empresas novas, eu acho que não colocam e já dá problema amanhã. Mas o problema é que às vezes para passar
por determinados dutos, um fio novo, o cara tem que tirar e jogar de lado aquele antigo. Certo? Vocês recolhem até hoje o fio da Brasil Telecom ainda, talvez? Ainda. Com certeza. Com certeza, com certeza. Não, é isso. E aí seria importante, Alex, eu acho que a gente deixar o nosso 0800, Sim, por favor. né? O 0800 048 0196, que é o telefone da emergência, né? Endereço, né? Endereço completo de onde está a situação. Que assim que nossas equipes estiver disponível, a equipe que estiver mais perto, Uhum. nosso pessoal já manda atender e recolher aqueles cabos. E nunca, sobre hipótese alguma, isso é óbvio, mas sempre é importante lembrar, colocar a mão, né, gente? De jeito nenhum. Colocar a mão. Viu um Não, fio exatamente. ali, às vezes a pessoa nem vê também, né? Falando em view, às vezes Mas a pessoa não vê. a gente, o Diego até enfatizou bastante a questão do nosso 0800 048 0196, porque a maioria das reclamações que a gente recebe de fiação telefônica não é pelo nosso 0800. É através ou do vereador, ou do prefeito, ou da imprensa, entendeu? Essa reclamação sempre normalmente chega por outro caminho, que poderia ser resolvido mais rápido se fosse através do 0800. Então, isso é importante. Outra coisa que é importante a gente dizer para todo mundo, Alex, é que essa fiação, o mais incomodado com ela somos nós. Quem mais se incomoda com ela somos nós. Quem mais dá trabalho para nós somos nós. Quem mais escuta por causa dela somos nós. Então, assim, ninguém quer resolver mais esse problema do que nós. Sim. Mas é difícil. Até porque... É difícil porque a gente vive hoje num mundo que evolui muito rápido. Não dá tempo de tirar um fio e colocar outro, parece. A pessoa não está preocupada. Ela quer passar o fio novo porque ela quer levar, né, o sinal para alguém. A gente não pode sair cortando. Teve uma época que a gente queria sair simplesmente. Se a gente achar algo irregular, vamos cortar. A gente pode. A gente tem autonomia para isso. Se tiver em situação de risco, a gente pode cortar. Mas aí a gente acaba cortando um cabo da sua casa, cabo da sua empresa, acaba deixando alguém sem sinal. Talvez um hospital, Tu já algo pensou muito... ter um cabo baixo aqui e eu cortar, uma empresa cortar o teu sinal aqui, o teu programa, né, cai. Então a gente tem que se preocupar, tem essa responsabilidade. Eu não posso sair cortando tudo que eu vejo pela frente. Então isso acaba nos inibindo de fazer muitas ações que a gente gostaria de fazer. Mas assim, vocês tenham certeza, a gente apanha muito por causa disso. Ninguém tem mais vontade de resolver isso do que a Celeste. E não sei se a gente pode falar algumas orientações básicas para o civil. É claro, todo mundo que constrói tem alguém por trás, um engenheiro, né, um técnico, talvez eletricista, mas talvez alguém possa não ter. E aí nessa ele acaba deixando de tomar cuidados básicos. Aí a gente pode citar aqui aquelas barras de cobre, né, que são enterradas no chão. Haste de aterramento. Haste de aterramento. Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia uma casa nova chega a ser ridículo o cidadão não colocar, né? Ou eu tô exagerando? Não, completamente correto. Né? Porque, é caro. Pô, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que vai durar... Aterramento é segurança. Pode salvar a tua vida. Sim. Entendeu? Pode salvar a tua vida. Todo o trabalho que as nossas equipes fazem em campo, eles têm que aterrar para que eles não tenham uma segurança no que estão fazendo. E vocês chegam a saber de hoje em dia ter gente construindo e não colocando ainda esse tipo de segurança? Na verdade, assim... Se a gente saber, a gente não liga. A gente não liga, Na verdade, isso faz quando a parte Celeste vai ligar, ela faz Ela um tipo vistoria, tem um checklist? É Tem, isso? Isso, Interessante. Na verdade, sempre que a gente faz algum tipo de ligação nova, né? A gente vai atender algum pedido. Indiferente se é uma casa com uma medição só ou um prédio com 100 apartamentos, é feita uma inspeção no padrão de entrada do cliente. Que ele montou, né? Conforme as normas da Celesc. Ele contratou alguém para instalar esse padrão conforme as normas, mas mesmo assim ele ainda passa por uma inspeção. O aterramento é essencial, não é ligado sem aterramento, além de outras questões técnicas do padrão, né? Sim. Isso é inspecionado, né? Sim. Então, bom saber, interessante. de nossa parte, a gente acaba forçando todo mundo a ter o aterramento. Aí ele que use lá para dentro da até porque residência. a Celeste, ela acaba sendo responsabilizada, às vezes, quando tem curto, quando tem baixa de tensão. Queimou lá a minha máquina de lavar roupa. Aí a Celeste que indeniza, né? A Celeste, ela é muito exigente. Muito exigente. Às vezes a gente é incompreendido por isso, né? Muitas vezes as pessoas chegam lá, não, mas é só isso, é mais aqui, é só aquilo, é só um fiozinho, é só... Gente, energia elétrica mata. Ela não tem cheiro, a gente não vê que ela está vazando, a gente só sabe que está com problema
quando está levando o choque. E pode ser tarde. Então a gente tem uma grande preocupação, Alex, com todo mundo, nesse quesito segurança. A gente só liga quando tem certeza que aquilo está seguro para o seu consumidor, para que amanhã você não veja um filho seu ou um parente seu, alguém ali levando um choque e tendo uma lesão. É uma exigência pro bem, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem motivo para a empresa simplesmente ser chata e não querer autorizar ou liberar a A ou B. Imagino que isso deva de ocorrer, talvez, muito com empresas, né? Não sei, porque vai lá o cara colocar algo que exige um frigorífico no meio que tem que ficar ligado 24 horas por dia. Aí o modelo de energia do cara às vezes é bi, aí tem que colocar um trifásico e o cara não quer investir, mudar. Aí... mas a gente é muito exigente nisso, tá, Alex? Muito exigente mesmo. Não adianta querer espernear, a gente não liga, tá? A gente não liga. Os nossos fiscais vão lá, eles são exigentes e a gente não liga, tá? Pode vir sentar ali na minha frente e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível, mas desde que estejam dentro das normas e com muita segurança. Sim. O Denilson de Souza, ele está dizendo aqui, eu acho que ele quis dizer seu Pedro, ali na Santa Lídia, próximo do CRAS, o pessoal ali no Borro, todos usam energia e não é paga. Por quê? Aí quer dizer, por que? Aí eu acho que... que não importa, que comentasse, não? Aquela região que a gente falou. A gente também, infelizmente, tem algumas coisas que são problemas sociais aí que a gente não tem. Não, e ali eu conheço, né, óbvio, conheço bem a história de muita gente dali, e muitos foram enganados de fato. Muitos compraram com documento falso, cara, inacreditável, mas ainda acontece, infelizmente, né, a gente está suscetível a golpe aí, e aí gente com idoso, com criança, né, eu acho que teve uns 2 ou 3 anos atrás aí que foi cortado, a Celeste Polar cortou, e eles foram pro fórum, etc, e a própria justiça mandou a Celeste ligar no final da tarde, né, até tu provar que tu foi lesado, que tu comprou e realmente foi vítima de um golpe por um falso corretor, tudo mais, né? Então é uma situação bem complicada. Como tu falou, se chega ali e corta, vai estar prejudicando gente que às vezes um vizinho, né? Porque não dá para entender muito bem como é que um morro inteiro, com, sei lá, 20, 30, 40 casas, tem uma fonte de energia só. Alex, eu vou te dizer, eles puxam direto do poste, não? A gente tem a nossa área de engenharia que estuda tanto para fazer a coisa funcionar com qualidade, e às vezes a gente vê aquilo de um jeito que nem a gente entende. Como é que um fiozinho daquele pode atender tanta gente e não dá problema? Que loucura isso. Isso pode dar um curto, uma hora queimar tudo de uma vez só. Com certeza. Ali naquela região nós temos um histórico ali, acho que de uns 4 transformadores com sobrecarga, né? Por causa dessas ligações. Como o Pedro falou, no nosso sistema eles estão ali, atendem 3, 4 casas, mas quando a gente vê no mapa ali, a gente encontra quase uma cidade, né? Então a gente tem esse histórico, a população acaba sofrendo por causa da falta de energia, por causa da sobrecarga, né? Sim. Mas como o Pedro falou, a gente também é limitado em expandir isso, né? Em aumentar a rede. A gente vai estar dando liberdade para eles expandir também. Aproveitando esse gancho dessa tua fala, o que a gente pode esperar, além da subestação que já foi meio que pré-anunciada aqui, um spoiler, né? O que mais tem para vir para cá, para a região, que vocês consigam se lembrar de problemas hoje? Eu posso citar a região da Santa Lídia, desceu do viaduto, já aqui da Transmetro para lá. Eu acho que coisa de um ano atrás, mais ou menos, era quase todo dia, era reclamação. Agora parou, eu não sei se melhorou lá ou se o pessoal cansou de reclamar. Tipo assim, imagino que tenha melhorado, né? Não, com certeza. Porque era muita reclamação, realmente. A energia desse local vem daquele morro, daquela região do São Cristóvão, lá, sim, né? Que a gente chama de Morro da Cabra. Isso, foi feito uma grande obra ali de rede protegida em toda aquela região. Tinha bastante vegetação, né? E afetou diretamente a Santa Lídia, que é onde está a maior carga daquela região ali. Então, mas mesmo assim, a gente está sempre acompanhando as redes que estão atuando, tá faltando energia para agir de alguma forma, né? E aí, dependendo do tipo de problema que a gente constata em cada região, um tipo de solução, né? Então, se é sobrecarga, se é vegetação na rede, né? Nós temos ali um sério problema de vegetação, aqueles eucaliptos lá, né? E ali tem uma região que sofre pela questão de invasão, então é algo que vai, infelizmente, ficar por um tempo, né?
Esse lá do morro, né? Esse do morro, Porque pega toda dessa mesma rede, sabe? Sim. Então o que acontece? Muitas vezes falta energia no bairro por causa daquele morro. Então, hora é um problema, hora é outro. Isso no geral, quem tá aqui no começo da Santa Lídia, por exemplo, que não vê esses problemas, mas sofre a falta de energia, não sabe o que tá acontecendo. Mas é esse problema lá do morro, depois o do Morro das Cabras lá também. Como é que funciona, pode ser uma pergunta boba, mas como é que funciona a central da Celesc? Que lá vocês têm, a equipe de vocês, né? Vocês têm tipo um painel que chega a mostrar na hora, tipo assim, temos desse ramal até tal ramal sem energia. Às vezes, tipo assim, vocês veem antes do morador que faltou energia? Como é que funciona? Ou só quando ele liga? Depende do tamanho do problema. Depende do tamanho do problema. Se for um problema do teu transformador aqui só, Aí não aparece. Não aparece. Eu vou precisar que Ser o consumidor avisado. faça a reclamação. Se for um problema que aconteceu lá dentro da subestação, dentro de um equipamento maior, aí a gente recebe alarme. Porque daí vai ser uma grande rede também que vai apagar. Então talvez, isso vai o depender sistema, né? muito do tamanho. Mas assim, muita coisa monitorada a gente tem, bastante aí, reguladores. Mas o sistema, ele é a gente tem uma sala... Isso é importante porque às vezes cai energia e a pessoa assim, alguém avisa. Não, às vezes é bom, avisa tu. Não, na sua casa. Quanto mais ligarem, melhor. Melhor, porque daí a gente vai ter uma noção da onde que é o problema. Porque daí, quando as ligações se concentram numa mesma região, a gente sabe que o problema maior está ali. Então, se a gente começar a receber ligações de uma região mais extensa, pode ser um problema maior. Então, o interessante é ligar para a Celesc. Mesmo que você ache que o seu vizinho já ligou, ligue você Ou também. o aplicativo, né, Pedro? O aplicativo também. Eu mesmo uso o aplicativo. O aplicativo, muito melhor. Porque ele só acompanha ali o protocolo. Bem lembrado, Alex. Se você ainda não tem o aplicativo da Celesc, instale. Tá? Instale, porque você vai fazer muita coisa, você vai descobrir que você não precisa ir para a Celesc para nada. Você pode fazer tudo por ali. Fatura, tu vê por segunda via, pega tudo por ali. Via, reclamação, Eu uso. histórico de consumo, troca de titularidade, tudo, tá? Tudo. Comprovante de residência, tudo isso você consegue com o app da Celesc. Sim. A gente estava falando sobre investimento, eu não sei se vocês chegaram a responder tudo, o que tem para vir por aí, ou novidades de fora essa subestação, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Eu acho que a gente falou bastante, né, Diego? É o que eu acho vai surgindo, vocês vão implementando. Mas eu acho que eu podia falar disso aqui, Pedro, DECFEC, né? É o quê? DECFEC. São- DEC e FEC. São dois palavrões para muita Sim. gente. Para quer dizer, nós, Ainda bem que não tem um U ali. Para senão, nós, meu Deus. para nós é o nosso dia a dia. Para nós é o nosso dia a dia. Assim, Alex, o ambiente elétrico no país, ele é o ambiente mais regulado que existe. Nós seguimos diversas regras, diversas normas, e nós temos um órgão fiscalizador que é a ANEEL. E ela nos impõe metas cada ano mais apertadas, cada vez mais rígidas. Isso por si só nos faz ter que melhorar a rede para atingir essas metas, tá? Então nós trabalhamos com 2 indicadores, Porque senão a gente perde a concessão. senão a gente perde a concessão. Se eu não atingir as metas de DECFEC, que ele vai te explicar o que é DECFEC, a gente pode perder a concessão. Então isso é de suma importância para a Celesc. Então, assim, a ANEEL nos cobra diversos indicadores, desde um tempo em atendimento numa loja, né, uma loja onde o cliente vai lá ser atendido, até o cliente sem energia, né? Então, DEC e FEC são 2 indicadores principais para a Celesc, que é o quê? O tempo que os clientes ficam sem energia durante um período e a quantidade de vezes que eles ficam sem energia num período. Então, a ANEEL estipula metas para cada região e a gente tem que cumprir. E a cada ano ela vai reduzindo esse tempo e essa quantidade de vezes que cada região pode ficar sem energia, né? Entendi. Então, só para você ter noção dos números, né? Em 2000, eu trouxe aqui o número de Penha, né? Em 2020, os moradores da Penha ficavam em torno de 11 horas sem energia num ano. Isso às Durante um vezes a pessoa pode... Poxa, mas só eu fiquei 20 horas, tenho certeza. Eu fiquei um dia sem luz todo, então fiquei mais de 20 horas. Como é que é 11? É claro que isso não é medido só pelo aquele consumidor. Isso é feito uma média do número de consumidores, com o número de horas. Então tem todo um cálculo. Então, em média, um consumidor de Penha, em média, ele ficou no ano de 2020 11 horas sem energia. Pode ser que tenha algum que não ficou nenhuma. No ano todo, né? Sem não, tem mas um é uma que média. ele não Um caiu. período de 12 meses, né? Então, Um período de 12 meses. E tem aquele que ficou mais. Então é feita uma média. Então a média de 2020 era
11 horas. 11 horas. Ano passado, num desses ciclones aí, eu fiquei 3 dias sem energia. Teve Quer dizer, eu teve não, gente né? que ficou Vários. 6. Meu umbigo, não é? Eu, um monte de gente. Teve gente que ficou Sim, 6. sim. Lá em Luiz Alves, quando teve em 2008, claro que a gente já tá falando de 15 anos atrás aí, praticamente. É, né? 15 anos. Foram 7 dias também. Na época que vocês, não sei se vocês dois estavam por aqui na época, né? Eu Tiveram que estava... construir tudo aquilo É, novo porque lá, o que vinha de Blumenau, simplesmente a rua sumiu. A rua, imagina a rede. Aquilo foi uma operação de guerra para nós, Imagina. levar energia para Luiz Alves, se uniu assim a Celesc do estado todo. Aí no pra final construir. acabou levando pra lá, foi de Navegantes, De né? Navegantes. Navegante. É, eu morava em Blumenau, trabalhava Até lá na hoje época. tem energia de navegantes que Sim. Que está atendem sendo reformada agora. Está Falar sendo nisso, reformada. interessante é aquela BR toda ali que não tem iluminação, né? Não. Coisa interessante isso, é o que vocês sabem. É que a iluminação pública não diz respeito à Celeste. Aham. Iluminação pública ou é prefeitura ou é estado. Então, às Ali vezes... como uma rodovia estadual, provavelmente então da prefeitura teria que ser- não Será que a gente instala. poderia imaginar, não sei se vocês, talvez vocês tenham essa resposta, né? Mesmo não sendo responsabilidade de vocês. Mas por que simplesmente a prefeitura não pede e coloca? Porque não tem moradores ali, aí não tem com quem rachar? Porque a gente, morador, paga aquela taxinha, acho que é COSIP, né? Sim, Aí não tem imóveis ali, que de fato, só aquela reta dos Calvados ali, Navegantes, sei lá, 5, 6, 7 quilômetros sem casa. Se Quase. for municipal, é a prefeitura que faz. Então, aí, o porquê, né, os porquês de ter ou não, aí é a prefeitura, porque ela faz realmente essa arrecadação da COSIP, e esse dinheiro, ele é um dinheiro carimbado, ele só pode ser usado para isso. iluminação pública. Ele é carimbado. Então, se ele pensar em fazer outra coisa, ele não pode. Então, é o que Ali de certo eles só Quem vão fazer administra quando a de- população... quem administra for pra são as prefeituras. O Alex. Interessante. Aí o Diego estava no 11 horas. Eu tava no 11 horas, pra É, terminar o raciocínio, né? Então, assim, para comparativo, né? Então, em 2020, a população da Penha ficou, em média, 11 horas sem 11 energia. Hoje, né, esse número tá em 8 horas sem energia. Tempo de resposta Né? vai melhorando. Então, é uma redução de 25%. E aí, eu falei em duração, quantidade de horas, e quantidade de vezes que Frequência. fica sem energia, frequência, né? A redução na frequência foi muito maior. Em 2020 também nós tínhamos um número de 10 vezes sem energia no ano. Esse número hoje é 6. 40% de redução, né? Caramba. Então a gente está sempre nessa decrescente. A ANEEL nos impõe, a gente continua melhorando a rede. Então todas as obras que a gente faz de melhoria na rede é justamente para melhorar, né? E reduzir esses números, que envolve a nossa concessão. Sim. Né? Então É a nossa sobrevivência também. é a nossa sobrevivência. Nós temos que melhorar os números. Sim. E esses números são, na região, são uns números bem baixos, né? Então, conforme a gente vai identificando necessidades de melhoria, a gente vai atacando, vai acompanhando esses números. Nós somos cobrados por esses números, então alguma região que começa a sofrer demais, a gente começa a atacar Sim. e botar novas tecnologias. Então é uma luta frequente. Eles reduzem a nossa meta, a gente melhora mais a rede e assim, ano a ano. Quem regula é exclusivamente a ANEEL? Ou ANEEL. tem alguma agência abaixo que regula assim as... A regra do setor elétrico é Vem toda dela. a ANEEL que faz. Que Então nem ela que a dita as questão regras. das águas, Mas tem isso a é- Ares, por exemplo. Da água é a ANE, né? Não é Ares, né? Aqui em Santa Catarina não tem Ares, né? Não é? A água, saneamento. Não, mas aí tem a federal também, né? A É Agência isso, Nacional de nós Águas, né? temos a A ANA. ANA. Por isso que eu perguntei se abaixo do ANEEL não tinha nenhuma. Assim. Não tem. O nosso setor é todo regulamentado pela Pela ANEEL. E é Inclusive, muito fino, o, né? o Alex, a gente até botou uma colinha aqui, Na né, colinha. Diego? A gente não podia deixar de falar um pouquinho do prêmio Abrade, né? Que é a agência brasileira também aí de energia elétrica. A gente foi premiado aí como a melhor empresa do sul do Brasil, eleita pelo consumidor, e a terceira melhor do país. Nós estivemos em Brasília agora recebendo essa premiação. Isso é fruto de uma empresa que está preocupada com o seu consumidor, que está preocupado com a qualidade de energia que entrega na sua casa, que está preocupada com o atendimento de qualidade para você na nossa loja, no nosso 0800, no app. A gente quer agradecer bastante, porque isso é feito uma pesquisa nas cidades
Então a gente foi assim muito bem avaliado pelo consumidor. A gente agradece porque isso acaba sendo aquele retorno bom de ter, né? Que é aquele retorno da população, de quem é atendido pela gente, quando elege a Celesc como a melhor empresa do sul do Brasil. Não, e é muito justo também, eu concordo com essas notas, porque para tu ter uma ideia, o Ping Online aqui deve estar o que hoje? Deve estar passando próximo aí das 500 transmissões ao vivo que a gente já fez aqui. Mais ou menos por aí. Parabéns. Só teve uma vez que a gente ficou sem energia elétrica tirando a época do ciclone, né? Em junho do ano 2021, né? 2020? Caramba, não? 3 anos já. 3 anos. Meu. Não, e que fique na memória só, que não se repita. E só teve uma vezinha, cara. É incrível isso. Teve uma vez só. A internet foi umas 10 e... Caiu mais a internet do que a energia aqui. Tá vendo? Não, e é muito... Aqui é o Paraná é Copel, é isso, não? Paraná é Copel. Copel, né? E o Rio Grande do Sul, como é que é? Eu não sei. No Rio Grande do Sul tem 2 empresas grandes lá, que é a RGE, e a CE, que foi privatizada agora, é Equatorial. Então vocês pegaram de 4 ali, que são 3 estados, mas são 4 empresas, então. No Rio Grande do Sul são 2. E vocês ficaram... Exatamente. Tem algumas cooperativas nesse meio também, né? Aqui em Itajaí. Aqui em Santa Catarina não é só a Celesc que distribui. Nós temos algumas cooperativas aí que atendem energia, que vendem energia. A região sul... A região sul tem bastante, tem várias. Na região oeste também tem algumas regiões que são atendidas por cooperativas. Aqui, mas é mais pro oeste, não é aqui para nossa... Não, aqui nós não. Aqui nós é tudo Celeste. Celeste mesmo. É isso aí, rapaz. Nós estamos chegando aqui a 1 hora já. Eu queria perguntar para vocês... passando. Verdade. O papo é bom, não né? chegou nem na metade do assunto. Tipo aquele quando o Jô Soares, né, fazia entrevista. É tipo isso, pô. Como assim? Eu queria perguntar para vocês sobre... A gente falou agora há pouco, né? Causos. Vocês lembram, assim, de... Não sei se de dramático, se de emocionante, se de interessante, se de engraçado, que vocês já passaram, assim... Cara, essa ou essa, 1 ou 2 ou 3... passagens assim me marcaram muito. O que vocês lembram de cabeça assim? Nunca vem na cabeça algo muito engraçado, né? Não, sempre vem as desgraças, os desastres naturais. É sempre mais marcante, né? Então eu na Celesc passei todas as enchentes de 2008 para cá. A de 2008, claro, a mais triste também para nós, né? A gente passou o ciclone bomba, foram 10 dias de serviço na nossa região. Depois a gente mandou equipes pro resto do estado. Teve região que levou quase 40 dias para retornar a energia, né? Então são situações que a gente é colocado à prova e que a gente vê que o nosso pessoal se entrega, né, para recuperar o sistema elétrico, que o pessoal entende que a energia é algo essencial, né? Então, ficar um dia sem energia é péssimo. 1 hora já é ruim, né? Um dia é péssimo, imagina 10, 15, 20, 30 dias, né? Sim. Então, são momentos onde a gente vê que o nosso pessoal veste a camisa, vai pra rua, fica várias horas a serviço aí. Muitos não querem ir embora, às vezes, né? Querem tocar. E fica o nosso agradecimento para todo o nosso pessoal, né? Que mesmo. Nessas horas, não só nessas horas, mas no dia a dia, se dedica de corpo e alma aí para esse serviço. Sim. Também assim, isso que o Diego disse, né? Não tem como não ficar gravado na nossa memória aqueles momentos difíceis, né? São os que a gente mais se lembra. Mas justamente por serem os momentos mais difíceis, são aqueles que nos trazem mais satisfação quando a gente vê o problema resolvido, quando a gente vê que nós passamos por isso sem um acidente do trabalho, com todo mundo podendo voltar para casa, para sua família, né? Cansado, mas com saúde, com o sentimento do dever cumprido. Então aqui, Alex, é importante a gente deixar o nosso muito obrigado ao trabalhador da Celesc, ao nosso trabalhador, empregado, às terceirizadas. Nós sabemos o que essas pessoas correm atrás, se preocupam para que você tenha energia na sua casa. Quando a gente vê aí um dia de tempestade, um dia com um vento forte, com árvores na rede, todo mundo fica assustado dentro de casa. A gente não pode. A gente tem que ir para a rua e a gente tem que trazer energia para você.
Então aqui o nosso muito obrigado mesmo a todos os nossos empregados. E é barra, né, gente? Naquela escuridão absoluta, com aquelas lanternas. Tem uma lanterna também ali que ilumina até a lua. É verdade, tá? Só o nosso pessoal para saber o que a gente passa aí. E nós estamos falando de escuro, é lindo, escuro é bonitinho, mas é chuva, é subida de morro, é barro, é lama e... É energia, é fatal, tem que tomar cuidado, não pode botar... Então, assim, tu vai no breu, tu não vê o fio ali, às vezes passando em cima. É muito complexo. É bastante. Complexo. Às vezes se torna um serviço mais demorado, porque a gente tem que fazer com segurança. E quando você quer fazer com segurança, você às vezes tem que tomar ações que acabam demorando um pouco mais para resolver aquele problema. Entendi. Perfeito. Gente, a gente vai ficando por aqui, acabamos de bater 1 hora. Eu queria agradecer de coração a vocês dois. Eu sei que vocês têm uma região, como a gente falou logo no início, né, de Bombinhas a Barra Velha. É uma área muito grande para muito pouca gente atender, né? No caso, estar no comando, né? Porque atender tem bastante funcionário que está ali à disposição do plantão, tudo mais, mas eles que são os cabeças, né? E conseguir tirar esse tempo para estar aqui hoje, eu agradeço muito mesmo, depois de um dia de trabalho, de estudo, tudo mais. É puxado, né, gente? O olhinho chega a ficar fechadinho, né? Eu queria agradecer aos nossos parceiros da Agropecuária Dom Quirino, a construtora Roga, também a SC Convênios, a Unimed Litoral, a Esgotem, também nossa parceira aqui, que trabalha na toda a região, a Rede dos Mercados Top, o Mercado Silva também, da Ariane e do Andrei, nossos parceiros aqui. Quem mais aqui? O Jefferson, Dr. Jefferson, do Centro Visual Gravatar, a Ótica Bela Íris, o Motel Lotus e o Restaurante Dex, são os nossos parceiros que propiciam, né, que a gente esteja aí, de fato, 7 dias por semana, 24 horas por dia, levando as notícias aqui para vocês através do PEN Online. Eu acho que eu não falei o nome da Vetter, construtora Vetter, se eu não falei, estou falando, se eu falei de novo. E agradeço a vocês que acompanharam ao vivo, quem vai assistir aí mais tarde, quem vai ver, né, na sexta-feira no almoço, quem vai somente ouvir o áudio pelas redes de streaming, quem vai assistir mais tarde no YouTube também, né? E a gente volta na terça-feira que vem, dia 29, com o prefeito Aquiles para falar sobre obra. Basicamente o papo vai ser sobre as obras da cidade. Aí muita reclamação, o pessoal perguntando, quer entender o que parou, quando é que retoma, parque linear, etc. Terça-feira o prefeito vai estar aqui, 8 horas da noite ao vivo. E se ele por acaso não puder vir, vai ter um programa sobre obras com ele ou sem ele. Então vão vir outras pessoas, moradores de Penha, representantes de associações, e já vão estar em stand-by. Se o prefeito não conseguir vir, vem eles e a gente vai falar sobre obras, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a vocês dois. Se quiserem deixar alguma... finalizar aí pro pessoal, fiquem à vontade, Deixar um abraço para ti, Alex, para todos os ouvintes, né? Telespectadores e espectadores aqui do PEN Online. Muito legal te conhecer, Alex. Parabéns pelo teu trabalho. A gente vê que é um trabalho que tu faz com o coração mesmo. Tu estavas aqui contando um pouco da nossa história, da tua história para nós, assim. Eu vi que é uma história de bastante trabalho, bastante luta, né? Sim. Então, parabéns para ti. E agradecer a oportunidade de poder estar aqui trazendo um pouco da Celesc para os nossos clientes, com tempo, porque nem sempre a gente tem esse tempo todo, Alex. Então a gente consegue explicar um pouco mais como funciona. Então, obrigado, estamos à disposição, sempre que precisar, conte com a Celesc. Igualmente. Agradecer também, Alex, obrigado pelo convite. Me coloco à disposição para te atender aí, como sempre, né? A gente sabe que às vezes o caminho é mais fácil dessa forma também, né? Sim, porque tem uma informação mais... a gente deu um problema ou uma dúvida, pergunta ali, já responde e tal. Isso é uma parceria muito boa que eu tenho aqui com alguns secretários, tipo a Jéssica do Detrampen, o Rodrigo da Saúde. Cara, qualquer coisa, chegou aqui, eu já pergunto, eles já respondem pro morador. Morreu ali, não precisa publicar, denúncia e tal. É muito massa essa parceria, né? Então isso eu agradeço vocês também, que vocês têm essa área toda para cobrir. E às vezes parar lá, fazer o que o cara do PEN lá tá enchendo o saco. Cara, não, é só... responde, porque nunca é para mim, é sempre pro público, né? Não, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Igualmente. Um grande abraço a todos vocês aí. Até a terça-feira. E não esqueçam, né? As redes sociais do PEN Online. Não para aí. Diretão. Sábado, domingo, feriado. Estamos na luta. Um grande abraço. Até mais. Abraço, pessoal. Boa noite. Aí, pessoal.